Olá, tudo bem? Bom dia a todos, né? A nossa aula de geografia hoje será a correção de atividades, ok? Então, eu quero que vocês se atentem a algumas páginas da apostila nova, certo? Lá na apostila de vocês, eu pedi para vocês fazerem uma atividade, né? E eu acho que é na página 7, certo? Lá na página 7, como vocês estão vendo, ok? Essa aqui, ó. Então, ali tem o clima, a vegetação está no meio. Então, a vegetação depende do clima, depende do relevo, depende da hidrografia e depende do solo, ok? Nós falamos sobre isso. Para uma formação vegetal, tem que estar ligado a alguns componentes, que no caso é o clima, o relevo, o solo e a hidrografia, a quantidade de água, certo? Bom, o exercício número 1, a pergunta número 1, diz assim, ó. Explique por meio de um exemplo como um ou mais fatores naturais podem influenciar na presença de um tipo de formação vegetal. Então, quem são esses fatores naturais? O clima, o relevo, o solo e a hidrografia, e mais a vegetação, né? Todos eles são o quê? Fatores naturais, ok? Então, muito bem. Tudo isso aí vai dar característica à vegetação local. Por exemplo, a floresta amazônica é uma floresta que é uma floresta úmida, certo? Então, se ela é uma floresta úmida, qual o seu clima? É atravessado pela linha do Equador, o clima equatorial. Então, ela representa 42% do território brasileiro. Então, significa que a umidade que existe ali é muito grande, né? A umidade, a quantidade de rios que tem ali, certo? Faz com que este lugar chova bastante, certo? Então, por isso que a gente fala que a floresta amazônica, ela fornece rios voadores, certo? E esses rios voadores vão provocar chuvas no Brasil todo. Que são, por que é chamar de rios voadores, né? São verdadeiras massas de ar úmidas que fica na região mais acima do que nós estamos. Ela fica na troposfera, certo? Mas um pouco mais acima, a uns 8 quilômetros, né? 8 mil quilômetros, onde está mais ou menos onde os aviões vão passar, né? Então, nesta região aí, que a professora Shirley está falando, vai ter uma grande quantidade de umidade, porque a floresta amazônica e a quantidade de rios oferece. Mas, ao mesmo tempo, o solo da floresta amazônica não é um solo fértil, certo? É um solo arenoso. Só que a vegetação que cai, os animais que morrem, os galhos que apodrecem, vai formando uma camada no solo e distribuindo nutrientes para essa grande vegetação. Então, a gente diz assim que a vegetação, a floresta amazônica, ela se desenvolve por ela mesma. Quem fornece nutrientes para ela, ela mesma. Por isso que os grandes estudiosos dessas regiões dizem assim, não podemos desmatar a floresta amazônica, porque o solo ele não aguenta agricultura, ele não aguenta agropecuária, certo? O pisoteamento do gado na região da Amazônia, né, faz com que o solo fique duro, né? Vai provocar uma desertificação naquela região e pode agravar um deserto, por exemplo, no Brasil, porque nós dependemos desses rios voadores.
Então, nós temos que pensar. Olha o que nós passamos esses dias atrás, sem chuva, porque as queimadas provocaram isso, certo? Então, olha, ali é para dizer o que os fatores naturais, eu acabei de explicar isso para vocês. Então, a escassez de água nos desertos, né? Se não tem água, é deserto, certo? A abundância de chuvas nas florestas, acabei de dar o exemplo da floresta amazônica. O frio nas montanhas, né? Então, até mesmo os solos que, quando rasos e áridos, por exemplo, lá no Nordeste, o solo é raso. Então, a agricultura lá é muito difícil. Por quê? Porque quando você vai capinar, logo você acha rochas. Então, o solo é bem raso. A quantidade de solo para a vegetação é bem raso, certo? Então, precisa pensar que desmatar, tirar a vegetação única daquele local, provoca desertificação. Tá? Desertificação é um processo até a chegada de um deserto. Né? Não é ainda um deserto, mas precisa ser corrigido, senão nós vamos ter alguns desertos aparecendo no Brasil, certo? No sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, no oeste do Rio Grande do Sul, nós temos uma área desertificada. O Nordeste tem área desertificada, certo? E no sul, no Rio Grande do Sul, por quê? Criação de gado. O gado pisoteia o solo e deixa o solo duro, certo? Aí não chove, aquele solo fica todo rachado, ok? Bom, então vocês vão dizer isso sobre a escassez de água nos desertos, a abundância de chuva nas florestas, né? O frio nas montanhas, certo? O solo raso na região árida. Não fornece, isso tudo não fornece condições necessárias para a formação de vegetais. Por exemplo, solo raso e árido. Logicamente que nós não vamos ter grandes florestas ali. Por isso que fala caatinga, mas mata branca, perde a sua coloração, porque não tem chuva. Ela é branca, não tem clorofila, certo? E o número 2, os fatores naturais ajudam a desenvolver vários tipos de vegetação, que é o caso da floresta amazônica, seja de forma conjunta, seja de forma isolada. No entanto, a influência da atividade humana sobre as vegetações é geralmente diferente. Com base no que você estudou neste ano, comente a diferença entre a ação dos fatores naturais e a ação humana sobre a formação, as formações vegetais. Então, fatores naturais. Em geral, os fatores naturais, eles não causam muitos danos às vegetações, porque elas interagem com a própria natureza, né? Por exemplo, o vulcanismo, quando ele entra em erupção, ele renova o solo, né? O que não pode é ter uma cidade perto desse vulcão. Mas já a ação humana é muito rápida a destruição, como as queimadas, né? Eles alteram a paisagem local, a paisagem original, certo? Então, lá na pergunta número 2, vocês vão escrever assim, ó, que os fatores naturais não causam danos aos vegetais, né, às vegetações, mas interagem com elas para a formação de diferentes paisagens, certo? É lenta, né? Essa mudança nos fatores naturais, né, da vegetação é muito lenta. Já o que o homem faz é muito rápido, certo? Olha as queimadas que aconteceram na região do Pantanal e as queimadas que estão ocorrendo na região da Amazônia para a criação de pastos. Então, a gente tem que começar
a estudar e a pensar o que isso provoca, não só para o pessoal de lá, mas ele provoca problemas para o mundo todo, certo? Então, a questão que vocês vão responder é da página 7, certo? Tenham um bom dia e a nossa aula é a nossa correção das duas questões. Eu espero que vocês tenham entendido. Tchau para vocês, tenham um bom dia. Ah, outra coisa, eu já passei para vocês o que vocês vão estudar, né? Que é a página... Eu acho que eu falei a página que é para estudar, né? Espera lá. É a página 10. É a página 10. E que a Terra é formada por biosfera, atmosfera, hidrosfera e litosfera. A atmosfera, a hidrosfera e atmosfera, litosfera e hidrosfera. Estas três juntas formam a biosfera. Ok? Gravem isso. E a página 10. Tchau!